Olá, tudo bem por aí? Eu sou o professor Eduardo Schneider e vou falar tudo sobre o teste de aptidão física da Polícia Militar do Distrito Federal. Lá no edital está escrito que é importante você ter aptidão física. Primeiro, para suportar física e organicamente as atividades físicas do curso de formação. E segundo, e também bem importante, é relacionar essa aptidão física com o trabalho policial. É por isso que os testes de aptidão física são exigidos num concurso público, ainda mais numa carreira policial tão importante como a Polícia Militar do Distrito Federal. Vou falar hoje sobre os 4 testes que compõem esse edital. O teste de barra fixa dinâmico para o sexo masculino, o teste de barra fixa estático para o sexo feminino, o teste abdominal remador para ambos, o teste de corrida 12 minutos e, por último, o teste de natação a 50 metros. Então, acompanhe comigo hoje todos os 4 testes, todas as dicas e orientações relacionadas aos 4 testes que compõem o aptidão física, o teste de aptidão física, o TAF, o famoso TAF, da Polícia Militar do Distrito Federal. Vamos lá? Teste dinâmico em barra fixa, o teste de barra fixa dinâmico. Este teste foi utilizado, está no edital e vai ser utilizado para o sexo masculino, para os candidatos do sexo masculino. O primeiro objetivo do teste é medir a sua força muscular de membros superiores e cintura escapular, ou seja, a parte das costas e braços. Qual que é a ideia desse teste? Além de medir força, especificamente de braço e costas, é a capacidade ou a possibilidade do candidato elevar o corpo, passando o queixo sobre a barra, em um número determinado de vezes, ou seja, o número de repetições possíveis. O edital, esse edital agora da PM, sugere ou indica que o candidato, você candidato sexo masculino, precisa repetir esse movimento de elevar o corpo, passando o queixo da barra e retornar à posição inicial 6 vezes. Para você fazer isso, existe uma regra. E essa regra é a norma do edital, você não pode fugir disso. Por exemplo, se você está numa academia de musculação convencional, se você está num parque, você vai lá e executa o exercício de barra. O exercício de barra pode ser utilizado, você pode utilizar inclusive qualquer tipo de empunhadura, pronada, supinada, não necessariamente precisa passar o queixo da barra, retornar à posição inicial com o cotovelo estendido. Primeiro de tudo, você precisa entender a regra do edital, precisa entender o objetivo do teste, entender a regra do edital. E é isso que a gente vai falar agora, sobre o que o edital prevê, qual a característica do teste barra desse edital, quantas repetições você precisa fazer e uma dica especial, uma dica de ouro, como executar o teste de barra fixa dinâmico da melhor forma possível. Ou seja, mostrando para a banca, mostrando para o seu avaliador que você domina o TAF, você domina esse teste e tem toda a possibilidade de executar com melhor perfeição, ou seja, mais próximo da perfeição e atingindo o número de repetições ou atingindo o índice previsto no TAF. Lembrando, o candidato do sexo masculino precisa executar 6 repetições na barra fixa. 6 repetições. O que isso significa? Ele precisa elevar o corpo dele, ultrapassando o queixo da barra, retornando à posição inicial 6 vezes. Para isso, ele vai realizar o movimento com a empunhadura, que nós chamamos de empunhadura pronada. A empunhadura pronada, ela deve ser utilizada, ou ela é utilizada para executar esse tipo de teste, com o dorso das suas mãos apontando para o seu rosto. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente como é que funciona essa empunhadura, tudo bem? Uma outra característica desse teste é a posição inicial, ou a volta à posição inicial depois de um número X de repetições. Qual que é a posição inicial? A posição inicial é com os 2 cotovelos completamente estendidos, segurando a barra com a empunhadura pronada, como havia mencionado anteriormente. Então essa vai ser a sua posição inicial. Você vai precisar erguer o próprio peso, ultrapassando o queixo da barra, flexionando os cotovelos e voltando à posição inicial. O que não é permitido é ter qualquer tipo de ajuda nesse teste, ou seja, ajuda física, se você bater na lateral da barra, se você, por acaso, encostar no chão e impulsionar o solo subindo a barra, você não pode encostar o queixo da barra e, quando retornar, não estender completamente os seus cotovelos. Isso é importante a gente frisar. Como eu falei, fiz aquela analogia, aquela história, você vai para o parque, você vai para a academia e executa o exercício de barra da forma mais livre possível. No edital, num concurso público, essa forma livre precisa estar associada, vamos dizer assim, de acordo com as regras do edital, como acabei de mencionar. Primeiro, barra pronada. Segundo, extensão completa dos cotovelos, sem tocar com o pé no solo. Terceiro, ultrapassar o queixo da barra e assim, sucessivamente, você vai conquistar o número de repetições necessárias ao índice, ou seja, 6 repetições na barra fixa.
Vamos falar agora sobre o teste de barra fixa estático. E a PM, como eu falei anteriormente, utiliza o dinâmico para o masculino e agora vai utilizar o teste de barra fixa estático para o sexo feminino. Diferença básica, essencial entre um e outro é a falta de movimento. Um tem movimento, ou seja, você precisa realizar uma série de repetições, passando o queixo da barra, voltando à posição inicial. E o estático não, você já inicia o movimento, ou você já inicia o teste em suspensão, de forma estática. E como é que é essa forma estática? A candidata precisa segurar a barra, tanto faz aí uma empunhadura pronada ou supinada, vou falar isso mais adiante, e é uma diferença muito boa e uma dica de ouro para você em relação à pronada supinada, já com o queixo sobre a barra. Então ela já inicia o teste em supinação ou pronação com o queixo sobre a barra no movimento que nós chamamos de forma técnica movimento estático, ou seja, ela não produz movimento dinâmico, ela não tem movimento de repetição na barra, ela fica totalmente em isometria. E como é que funciona esse teste? Qual que é a posição inicial? Qual que é vamos dizer assim, o tempo necessário de suspensão, ou seja, o índice do teste estático, sexo feminino, Polícia Militar do Distrito Federal? Bom, tempo de 15 segundos é o tempo previsto, o índice previsto no teste estático de barra fixa. Então, a candidata do sexo feminino ou a candidata precisa ou é necessário ficar em suspensão com o queixo sobre a barra durante 15 segundos. Posição inicial, ela já sai, a posição inicial ela já sai com o queixo sobre a barra. Para atingir essa posição, a candidata vai precisar de um suporte para ela pisar e atingir essa posição. E a banca vai oferecer esse suporte. Não entendo que você precisa saltar até atingir essa posição, segurar em pronação ou supinação para atingir a posição inicial e iniciar o teste. Não, a banca vai te dar esse suporte, você vai subir num banco ou você vai subir numa escada, vai ficar na posição inicial, ou seja, com o queixo sobre a barra, com a empunhadura pronada ou supinada, trazendo a palma das suas mãos virada para o seu rosto e vai começar e realiza o teste, ou seja, o cronômetro é acionado e você logo em seguida, depois do acionamento do cronômetro, o teste tem a sua validade, ou seja, ele começa a valer e você vai ficar em suspensão e deve ficar em suspensão até 15 segundos. 14,90 conta? Não conta. 14,99 conta? Também não conta. Você precisa de 15 segundos para ficar em suspensão no teste estático de barra. Teste de barra fixa dinâmico, candidatos do sexo masculino. Vou demonstrar para vocês a empunhadura correta, a empunhadura pronada e a execução completa do teste de barra fixa dinâmico sexo masculino. Primeira dica, ou primeira orientação na verdade, a banca vai chamar você pelo seu número, pelo seu nome, enfim, e vai pedir para você se posicionar. Normalmente a banca coloca um banco, um anteparo, algo que você consiga subir para atingir a posição inicial. Tudo bem? Então, eu vou fazer em cima de um banco, fica mais fácil para mim e normalmente é utilizado pelas bancas organizadoras e a banca do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal deve utilizar. Então, o avaliador vai pedir para você realizar o movimento de subida na barra, então ele vai dar o comando em posição, você sobe na barra, realiza a empunhadura pronada, o dorso das mãos está voltado para o seu rosto. Importante falar agora, a posição ou a largura das mãos, aproximadamente largura dos ombros, não muito aberta e não muito fechada. É um movimento natural, se você treinar, se você cada vez mais aprimorar esse movimento, vai ficar muito mais fácil. Então, empunhadura pronada, em suspensão, ele vai pedir para você ficar em posição, empunhadura pronada e executa. Acabou, fechou a sexta repetição, pode soltar a barra e se dirigir à lateral, direita ou esquerda, enfim, para finalizar o teste, tá bom? Opa, tudo bem por aí? Aqui é o professor Eduardo Schneider, nós vamos falar agora sobre o teste barra fixa estático. Ou seja, você não vai produzir movimento de repetição na barra e vai ficar com uma empunhadura pronada ou supinada de forma estática, parada, com o queixo sobre a barra. Esse teste é utilizado pela PM do DF só para as mulheres. Então, mulheres, treinem para esse tipo de teste. Você vai fazer treinamento específico para o teste
de teste estático em barra fixa. O que eu vou demonstrar agora vai ser empunhadura supinada. Ou seja, todo o procedimento para iniciar o teste com a empunhadura supinada. Empunhadura supinada, a palma da sua mão está virada para o seu rosto. Imagina o seguinte, você vai subir na barra de forma natural, segurar, ou seja, empunhar a barra e trazer a barra próximo ao seu tronco, passando o queixo sobre a barra. Vamos lá? Supinei. Queixo sobre a barra, mantenha a posição. Não há movimento quadril, não há movimento do flexão do quadril ou do joelho, nada, totalmente estático. Desceu da barra, finalizou o teste. Teste de abdominal tipo remador, ou como a gente costuma falar, abdominal remador, é muito mais simples de entender. Esse teste, na verdade, ele vai ser utilizado tanto para os homens quanto para as mulheres. Lembrando, para homens 35 repetições completas, mulheres 28 repetições completas desse movimento. Qual o objetivo desse teste? Ele quer medir, de certa forma, a força que você tem, a força abdominal, a força muscular da região do tronco, ou do abdômen especificamente. Porém, além dessa força abdominal, força da musculatura abdominal, você precisa de uma coordenação dos movimentos, tanto do tronco, membros superiores, ou seja, braços e pernas. Porque no tipo remador, como o próprio nome já diz, você faz o movimento como se estivesse remando, ou seja, precisa sair de uma posição totalmente estendida, horizontal, até atingir uma posição que o edital coloca, ele cita com a posição sentada. E para isso a gente vai demonstrar na aula prática, daqui a pouco, como é a execução correta desse movimento. Você sair da posição horizontal e atingir a posição sentada com algumas regras. E, obviamente, voltando à posição totalmente horizontal, que a gente costuma falar em decúbito dorsal, ou seja, com as costas encostando no solo, no colchonete, completando assim a sua primeira repetição. Lembrando, homens 35 repetições, mulheres 28 repetições no teste abdominal remador ou tipo remador. Teste abdominal tipo remador. Primeiro a posição inicial, logo na sequência eu vou executar o movimento completo, retornando à posição inicial, completando sempre uma repetição, tudo bem? Detalhe desse movimento, posição das mãos, ou seja, dorso das mãos encostando no solo, junto com a parte de trás da cabeça, posição inicial. Posição intermediária, ou seja, posição sentada. Eu vou atingir essa posição com os dois pés em contato com o solo. E o meu cotovelo, os meus dois cotovelos vão passar ou vão atingir a linha média ou uma linha próxima dos joelhos. E eu retorno assim à posição inicial, completando sempre, como eu falei, uma repetição. Acompanha comigo aqui. Em posição. Olá, tudo bem por aí? Teste de corrida 12 minutos. Você deve ou deverá correr ou andar, dependendo da sua aptidão física, a maior distância possível em 12 minutos. Esse teste foi proposto lá na década de 60 pelo professor Dr. Kenneth Cooper. Então, se popularizou com o nome de teste de Cooper.
nada mais é do que um teste que vai medir a sua capacidade, ou melhor dizendo, a sua potência aeróbica, a capacidade de você correr uma determinada distância num tempo determinado, ou seja, 12 minutos. E esse teste está previsto no seu edital, no edital da Polícia Militar do Distrito Federal, PMDF 2018. Bom, índices do teste de corrida para os homens, 2.400 metros. Índice para o teste das mulheres, 2.200 metros. Você vai me perguntar, é um teste com índice muito alto para os homens ou para as mulheres? Eu vou te falar sim e não, vai depender da sua aptidão física. 2.400 metros hoje, a gente considera um valor médio para a população de forma geral. 2.200 para as mulheres também é um valor médio. Agora, se você estiver abaixo da média das tabelas populacionais, por exemplo, com certeza esse teste para você vai ter um nível de dificuldade mais elevado. Nada que um treinamento direcionado, planejado, não consiga, com esse treinamento você não consiga atingir a distância a ser percorrida, ou seja, 2.200 para as mulheres e 2.400 para os homens. Vamos fazer uma comparação. 2.400, professor, mas qual é a distância, qual é o tempo que eu preciso fazer, qual é o ritmo, qual é, na linguagem dos corredores, qual é o pace que eu preciso fazer para executar 2.400 metros? Homens, por volta de 5 minutos o quilômetro, ou seja, 2 minutos por volta. Esse é o tempo médio numa pista oficial de 400 metros, que é a pista de atletismo. Normalmente esse teste é realizado nesse tipo de pista, tudo bem? Para as mulheres, 2.200 metros, pace ou ritmo, 5,24, 5,28, 5,24, entre 5,25, 25 e 5,30, vamos botar 5,30, tá bom? Um pace de corredor, pace de 5,30 minutos por quilômetro, tudo bem? Ou 2 minutos e 12 segundos aproximadamente por volta numa pista de 400 metros. Como eu falei antes, pode ser um índice ou um ritmo muito alto para você. Agora, com o treinamento, com o planejamento, você com certeza conseguirá atingir esse ritmo, esse pace, quiçá até baixar esse pace, ou seja, ter uma sobra, dominar a prova todinha, dominar o teste de corrida 200 metros. Como eu falei, o teste ele é realizado numa pista de 400 metros. Você vai realizar, essa que está atrás de mim aqui, vou mostrar para vocês depois. A pista de 400 metros, no ponto zero da pista, a partir daquele ponto zero você vai percorrer no sentido anti-horário a pista de 400 metros e realizar o maior número de voltas. Para uma pista de 400 metros, para atingir 2.400, você precisa percorrer 6 voltas na pista. Ah, mas eu percorri 6 voltas para o candidato masculino, sexo masculino, percorri 6 voltas e cheguei antes dos 12 minutos. Continua correndo, não para, continua correndo. Você pode atingir 2.450, 2.500. Eu sei que o índice é 2.400. Então você tem aptidão para ir para mais? Faça um pouco mais. 2.200 para as mulheres é a mesma coisa. Realizou 5 voltas na pista, completou 2.000 metros, mais 200 metros, você fechou, candidata fechou 2.200 metros. Ou como algumas bancas costumam colocar, a candidata já sai numa distância já percorrida de 200 metros, uma pista tem 400, ou seja, na metade da pista, percorre os últimos 200 metros da pista de 400, fechou 200 metros e aí sim ela abre a volta para contar 5 vezes. Fica até mais fácil para a banca contar os 2.200 metros. Tá certo? Então, 2.400, 2.200. Treinar, planejar é o essencial. Dominar a prova e atingir o índice que está previsto no teste. Tudo bem? Teste de natação 50 metros será utilizado também no concurso da Polícia Militar do DF, TAF-DF. Como é que é o teste de natação 50 metros, tanto para os homens quanto para mulheres? Você deve nadar, obviamente, a distância de 50 metros num tempo determinado. Qual é o tempo para o sexo masculino, para os homens? Tempo até 1 minuto. 1 minuto e 1 segundo pode? Não. 1 minuto e 2 segundos pode? Também não. 1 minuto inteiro pode? Pode. Teste de natação para as mulheres, 50 metros, 1 minuto e 10 segundos. Tudo bem? Estes dois são os índices. Um índice é para o sexo masculino e o outro índice, o segundo índice que eu acabei de mencionar, é para o sexo feminino, atingindo até 1 minuto e 10. A prova, o teste de natação, pode ser realizado em piscina de 25 metros ou numa piscina de 50 metros, ou seja, o dobro. Se for realizado numa piscina de 25 metros, você vai precisar realizar a virada.
Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tipo de virada. Pode ser a mais tradicional ou a virada chamada virada olímpica. E se for numa piscina de 50 metros, e aí sim você, a partir do início do teste, você precisa nadar essa distância determinada de forma contínua. Bom, início do teste de natação 50 metros. Claro, com sinal sonoro, você deve estar posicionado fora da piscina e ao ouvir o sinal sonoro, o apito, enfim, o sinal sonoro, o início do teste, você deve saltar para a piscina. Professor, como é que deve ser esse salto? Treine, vamos treinar para isso, para você adquirir logo no início uma distância razoável, né? E ganhar um tempo razoável para você nadar de forma mais veloz, mais efetiva, tudo bem? Saltou na piscina de forma, vamos dizer assim, de forma mais, com mais ganho de performance, você dá sequência no seu nado. O que você não pode fazer é segurar nas bordas, nas boias, nas laterais, e se for numa piscina de 25 metros, é apoiar na borda de virada, apoiar no sentido de interromper o teste, para tomar um fôlego, por exemplo, e retornar até o início. Quando você voltar, no caso da piscina de 25 metros, voltar à borda de início, a borda inicial, qualquer parte do seu corpo que tocar nessa borda já é o suficiente para interromper o teste e finalizar o cronômetro, ou seja, fechar o cronômetro. Se for numa piscina de 50 metros, você sai de uma borda, atravessa a piscina, atinge a outra borda, a borda final e encosta com as mãos, com o cotovelo, com o braço, enfim, qualquer parte do seu corpo. O importante é atingir o tempo ou abaixo do tempo nos 50 metros. E eu vou falar para você, não é muito difícil, porém necessita de treino. Se você tem fobia à água, se tem algum problema com o ambiente aquático, com o ambiente de água, eu já começaria a me preocupar. Levantar o sinal ou ligar o sinal amarelo. Primeiro romper essa barreira e depois você experimentar ao longo do treinamento, ao longo da sequência de planejamento, os educativos de natação para você conseguir baixar ou atingir esse índice previsto, tá bom? Espero vocês lá e vamos treinar.